Fala pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 1º de novembro. Para quem não me conhece, meu nome é Craig Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Bovespa, que apresentou uma excelente alta de 1,69%, respeitou bem a região de suporte na média móvel de 200 períodos ali no gráfico diário, na região dos 112 mil pontos, um ponto aí que a gente vinha comentando. Respeitou mais uma vez e apresentou um belo candle de alta, tá? Bem relevante mesmo, a gente vai falar sobre ele no gráfico logo menos. Vamos falar também de dólar, índice, DI, Petro, Vale, as recomendações, swing trade e todos os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Peço gentilmente que você deixe seu joinha nesse vídeo, não esquece, ajuda muito a gente aqui no canal. E se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para que você se inscreva e nos comentários aí embaixo é só pedir o ativo que você gostaria que fosse analisado no fechamento de sexta-feira. Lembrando que amanhã é feriado, mas sexta-feira tem pregão normalmente. Então temos a nossa sala ao vivo de mini índice, mini dólar, temos a sala ao vivo de ações e também teremos ali a nossa análise de fechamento na sexta-feira. Beleza? Aos membros do canal, já está disponível o vídeo O que esperar da Bolsa para o mês de novembro e também uma nova análise especial divulgada agorinha, né, sobre Copasa, CSMG3, tá bom? Também está disponível aí para os membros do canal, beleza? Vou rodar a vinheta aqui para a gente dar início aí na análise. Bora lá, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, não esquece do joinha, por gentileza, ajuda bastante mesmo a gente aqui no canal. Vocês estão esquecendo do joinha, hein? Por isso que eu tô colocando o banner aí toda vez. Vamos lá, Ibovespa na sessão de hoje, pessoal, alta de 1,69%. Muito bacana realmente o que foi apresentado aqui no pregão de hoje. Respeitando bem a região de suporte que a gente comentou aí dos 112 mil pontos, tá? Vinha ainda num viés negativo até que mostrasse um sinal contrário. E olha ele aqui, apresentando aí um belo candle de alta. Já de cara, batendo na média aí do semanal, com essa outra região de resistência de fundo anterior. Tá? Vamos ver agora se, sexta-feira, vai tentar dar continuidade, vai tentar fechar acima aí do nível de resistência dos 115 mil pontos, 115.450 pontos, tá? É um nível relevante. O que não pode fazer? Bater aí mais uma vez e fechar aqui um baita candle de baixa, devolvendo todo esse candle de alta mais uma vez. Isso não pode acontecer, tá? Igual fiz aqui. Tem que dar continuidade para que retome realmente um viés positivo. E aí, voltando para cima desse primeiro nível de resistência que eu mencionei, teríamos um outro logo mais na faixa dos 117 mil pontos. E depois aí seria realmente a região lá dos 118.500 até a região dos 119.500, tá bom? Esses seriam os próximos níveis de resistência, caso o Ibovespa dê sequência neste movimento. Amanhã tem feriado, mas na sexta-feira temos pregão normalmente. Vamos ver se os mercados lá fora não apresentam uma baita queda aí, um forte movimento de baixa e de repente acaba sendo replicado aqui na sexta-feira para a gente. Vamos ver se a gente consegue dar sequência de fato nesse candle de força mais uma vez aqui, tá bom? Então, muito bonito mesmo aqui o candle. Vamos ver se, dando sequência, inclusive, pode até de repente gerar alguma sinalizaçãozinha de alta aí do gráfico mensal. Vamos ficar de olho. Mini índice, na sessão de hoje, alta de 1,66%, bem relevante também o que foi apresentado aqui, tá, na sessão, voltando aí para cima da média móvel de 13 períodos, tá bom? E olha só, forte aqui o movimento, gerando aqui uma nova sinalização de alta, superando, na verdade, máximas descendentes, tá? Vim aqui para tentar perder essa região de lateralização, conseguiu se recuperar, dado aqui que possa ganhar novamente aí nessa região de resistência dos 116.720 pontos, a gente teria como próximo nível de resistência bem relevante, inclusive, a faixa dos 118.400, tá? Só um minutinho. É isso aí. Legal. Eu queria até comentar, dois comentários com vocês, tá? Vou colocar o primeiro deles na tela. Vou mostrar até a nossa página do YouTube, tá?
Não sei quem é esse user aqui, tá? Falando, desistindo de acompanhar o fórum de vocês, vocês postam que o índice está em tendência de baixa e o índice dispara quase 2%. Bom, depois eu comento outro. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Seguinte, tá, pessoal? Tecnicamente, tendência de baixa, tá? Tentou apresentar um candle de força bem relevante, devolveu, tá? A gente não sabe quando um pregão, um ativo, um índice, alguma coisa, vai apresentar um candle de 2, 3, 5, 10, 20%. Então, assim, tomem cuidado, tá? Não levem assim, não, o que o analista falou, independente se for eu, se for o Dalton, ou qualquer outro analista que vocês acompanhem, o que o analista falou é isso, eu vou entrar comprado e vou até o final, se meu stop for, se eu estiver tomando 1.000 pontos, 2.000 pontos aqui na cabeça, eu vou segurar, porque eles falaram que é isso. Tomem cuidado, tá? Bastante cuidado, inclusive. Por quê? Porque muito provavelmente você está terceirizando a sua culpa, tá? Não é minha culpa que você está tomando um stop gigantesco, não é culpa do Dalton, nem de nenhum outro analista, tá? A culpa é sua. Então você precisa ter a sua gestão de risco, você precisa saber até onde você pode ir, com quanto você pode entrar, se você pode entrar, tá? Seja na compra, seja na venda. Então tenha isso em mente, tá? Tenha muito bem isso em mente. Mais uma vez, ninguém nunca vai saber quando é que um índice, um ativo, independente de qual for, vai aí apresentar um movimento de reversão, tá? A gente pode ter alguns indicadores tentando auxiliar, mas ninguém sabe, não, é amanhã, eu tenho certeza absoluta. Se soubesse, não estaria aqui nem falando de repente nos comentários e também não ia falar para ninguém, tá? Então, um baita candle de alta aqui hoje, expectativa, que é o que a gente sempre comenta, de dar continuidade neste movimento. Como o candle foi forte, se sexta-feira aí quiser ficar aqui num candle mais de correção, é possível que aconteça. Olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente teve aqui uma abertura, dando um belo de uma sequência aqui nesse movimento, gerando essa sinalização de fundo aqui, inclusive, tá? Gerando essa sinalização de fundo aí, e bateu ali na região de resistência da média de 200, corrigiu e gerou um novo sinalzinho positivo, tá? Voltando aí para cima dos 116.240 pontos e também aqui já testando a região dos 116.687 pontos. Corrigiu aqui na sexta-feira, tá? Então, se quiser olhar um pouquinho mais para venda, não olharia tanto assim, tentando pegar uma disparada para baixo, tá? A não ser que tenha logo de cara um primeiro candle de baixa muito forte, a chance de acabar devolvendo ele é um pouquinho menor, tá? Mas o foco ainda seria mais na compra, pessoal, se corrigir aqui e gerar algum sinalzinho de alta mais próximo às médias. Se abrir um gapzinho de baixa também, o foco ainda seria na compra, no sinal de fundo aqui, tentando pegar a continuidade do movimento. O fato é que deu uma escada boa, então precisa de uma correção aqui para poder esticar novamente aí, não sabemos o quanto, mas para que consiga caminhar bem aí nas próximas sessões, tá bom? Falando do dólar agora. Dólar na sessão de hoje apresentando um baita candle de baixa, caindo aí 1,33% na sessão, enfraquecendo essa sinalização de fundo que foi apresentada em cima da média do semanal, mais essa região de topos anteriores. Deixa eu só confirmar que vocês estão visualizando. Mais essa região de topos anteriores aqui, tá? Não anulou ainda esse fundo. Para anular, precisa perder sim essa mínima lá nos 4.932,5, ou seja, precisaria voltar aqui para essa região para anular aí esse fundo, tá? Gerou um sinal de topo. Como não anulou o topo anterior, se pegar na máxima ali, é sim um topo descendente, ainda a favor aqui da tendência de baixa, falando de curto prazo. Movimento aí que já dura 17 pregões, esse movimento de alta aqui foram 13, então este movimento ainda é mais forte do que esse movimento de baixa. O movimento comprador ainda é mais forte que o movimento de baixa, tá? Então vale ficar atento aí com relação a isso. Gráfico de 60 minutos. A gente teve um movimento mais contínuo por aqui também. Perdeu aqui a região das médias, perdeu aí essa mínima anterior, nem sentiu essa região de topos na realidade anteriores aqui, basicamente, foi direto aqui, tá? Pode sim apresentar alguma tentativa de repique na sexta-feira. Ou seja, inicialmente eu estaria mais de olho, né, nesse repique aqui de alta do dólar e também naquela correção, né, que seria o movimento de baixa que eu acabei de mencionar, do índice, podendo buscar aí basicamente a média de 13, mais essa região de resistência dos 5,016. Depois o foco é na venda realmente se tiver algum sinal negativo. TI,
Na sessão de hoje, apresentando queda de 1,77%, gerando aqui nova sinalização de topo, e dessa vez é um topo descendente, tá, pessoal? Tivemos aqui um topo, um fundo, topo ascendente, e agora um topo descendente, tá? Se pegar aqui só os fechamentos, a gente poderia ter aí um possível ombro, cabeça a ombro aqui no DI, tá? A gente poderia ter aí um possível ombro, cabeça a ombro, mas a gente só vai descobrir se confirmar, voltando aqui para baixo dos 10,390, tá bom? Então, por enquanto, como eu mencionei no radar da semana, tende a gerar bastante volatilidade por estar aqui entre as médias no gráfico semanal, tá? Com esse belo candle de baixa no dia de hoje, podemos voltar aí a testar esse suporte nos 10,599. Falando agora da Petrobras, alta de 1% na sessão de hoje, tentando frear aqui um pouco do movimento de queda que vem sendo apresentado. Ainda tenho o viés mais baixista para o papel, enquanto não voltar aí para cima deste candle de baixa, dos 36,46. Para quem está vendido, eu já tinha comentado a possibilidade de deixar um stop aqui, ó, nos 35,73. Para quem pôs, não foi acionado ainda. Para quem tem interesse em nova entrada, se patinar aqui na sexta e na segunda-feira gerar um sinalzinho de topo, dá ainda para focar na venda com stopzinho menor, tentando pegar aí a média do semanal, que ainda é o suporte mais relevante, nos 33,50. Falando agora da Vale, pessoal. Vale, bela alta de 1,9% na sessão de hoje. Perguntaram para mim qual que eram os níveis de resistência lá na sala de ações. Eu comentei que essa região dos R$70,10 aí era um nível de resistência. Já conseguiu confirmar um fechamento acima, R$70,32. E agora o próximo é mais ali na região dos 71 a 71,30, tá? Que seria basicamente essa região de topos anteriores, mais a média de 200 períodos que está se aproximando ali também. E aí eu queria colocar o segundo comentário que eu falei para vocês. Deixa eu só procurar ele aqui. Aqui. Eu gosto desses comentários, tá, pessoal? De verdade. Ó, esse aqui é do Marcos. Ele falou assim, ó, Kaique quebrou a cara com a Vale, em Vale. E aí ele mandou, reconhece. Não sei se ele falou que eu já reconheci ou se ele falou, tipo, reconheça, né? No sentido de reconhecer. Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu não quebrei a cara com Vale, tá? Sendo bem sincero aí para vocês. Eu vinha comentando com viés negativo aqui de outubro, chegou a fechar no positivo, no último pregão de outubro, perdão, fechou ali no positivo com 2,10% de alta, chegou a cair ali pouco mais de 8%, e aí existe algo aqui, pessoal, que talvez, aqui eu digo no mercado financeiro, talvez o Marcos não saiba, e talvez algumas outras pessoas também não saibam, mas existe algo chamado, agora esqueci a palavra, sabe o que eu ia falar? Custo de oportunidade, tá? Existe algo chamado custo de oportunidade. Enquanto o ativo caía 8%, uma pessoa pelo menos, tá? Eu não recebi nenhum outro feedback, então eu vou falar pelo menos do feedback que eu recebi com relação à análise que eu fiz, principalmente a especial de Vale, tá? Que foi o do Seit, que todos vocês viram aí nos comentários e na sala de ações, que ele estava posicionado em Vale, ele vendeu a posição dele em Vale no começo do mês, fez uma posição em opções, em put, e ganhou 63%, tá? 63%. Ou seja, ele deixou de passar o mês inteiro de outubro com uma desvalorização, beleza, deixou de ganhar 2% também, né, com fechamento ali, mas ganhou 63% de valorização. Isso se chama custo de oportunidade. Se você tem um viés de baixa, você pode sim mudar de um ativo para outro com uma expectativa positiva, tentando ganhar ali algo em cima desse outro ativo, e nada impede de, na sequência, você voltar para o anterior se o cenário tiver mudado, que é o que está acontecendo aqui com Vale, ela está mudando o cenário dela. Tá? Então assim, Marcão, eu particularmente não acredito que eu quebrei a cara, tá? Sendo bem sincero. Pode não ter fechado no negativo, conforme eu mencionei, mostrei até a questão das estatísticas, mas eu não acho que eu quebrei a cara. Tá? Inclusive, ajudei alguém a ganhar dinheiro de verdade com Vale, saindo da posição de compra e fazendo ali uma posição vendida, no caso, com opções em cima do ativo. Tá? Então, eu particularmente não considero que eu quebrei a cara, ajudei alguém a ganhar dinheiro de verdade. Tá? Então, assim, a minha função aqui, e o meu desejo, inclusive, primeiro, é que vocês aprendam, sempre. Que vocês aprendam. Isso eu já falei várias vezes e vou continuar sempre falando. Eu quero que vocês aprendam e que vocês não dependam da gente, nem de mim, nem do Dalton e nem de qualquer outro analista aqui no mercado. Tá? E segundo,
né? Eu quero que vocês tirem o melhor proveito possível. E mais uma vez, não é porque eu estou falando que é compra ou que é venda, que você é obrigado a seguir a minha recomendação. Se você não está de acordo, igual, por exemplo, na sala de ações, o Levi, que é super comprado com Vale, não está de acordo com a minha leitura negativa, ele mantém a posição dele. E olha só, tá bem, tá? Então, mais uma vez, não terceirizem a culpa de vocês, tá bom? Saiba o tamanho do seu stop, se você consegue entrar numa operação, seja ela de compra ou de venda, e quando é o momento de sair. Reconheça isso também, tá bom? Então, assim, se você quiser, aí eu reconheço que a Vale não fechou no negativo no mês de outubro, tá bom? Falei que ia fechar e não fechou, né? Nem confirmei que ia fechar, né? Eu falei que a expectativa era essa, a probabilidade era essa, dado o cenário, tá? Não fechou, então sim, reconheço que não fechou, tá bom? Mas não acho que quebrei a cara com ela não, tá? Fiz alguém ganhar dinheiro com isso. Enfim, resistência relevante 71,50. Já havia comentado com vocês que se der essa esticada aqui, se chegasse aí mais esticado, daria para ficar de olho, tá? Ainda não é o momento, mas daria para ficar de olho aí numa sinalização de topo por aqui, tentando pegar alguma venda de swing trade, tá? Por quê? Porque ainda está dentro aqui dessa lateralização. Se a gente tirar aí, pegar mais um médio prazo aqui, ainda está dentro dessa lateralização. Então, é uma região de resistência, dá para tentar aí tirar proveito dela, tá? De que forma? Aqui seria numa venda com uma sinalizaçãozinha de topo, tá bom? Então, fiquem atentos aos comprados. Essa é uma região, sim, de resistência relevante. Depois dela, tem o gap aqui em cima, nos R$ 72,67, pegando a mínima dele ali, tá bom? Essa seria a próxima região de resistência da Vale. Falando das recomendações de swing trade, primeiro começando aqui por Eduque, alta aí de 1,75% na sessão, fechando aqui acima da máxima do candle anterior, mas ainda com viés negativo, tá? Apesar de ter aqui essa tentativa de fundo, pode até tentar buscar aqui mais próximo à média ainda, mas eu focaria eu ainda tenho esse viés mais negativo, tá? Enquanto não voltar para cima da média, para cima desse grande candle de baixo, meu foco é mais na ponta vendedora mesmo aqui no papel. Azul 4, alta de 0,89%, também gerando uma nova sinalização de fundo, acima de fundos anteriores, então enfraquecendo um pouquinho mais esse viés negativo, mas continuamos vendidos aqui no papel até que acione a nossa saída. Agora atendendo aí os pedidos de análise, começando por Ambev, na sessão de hoje alta de 1%, papel que ontem já abriu num baita gap de alta, revertendo aqui a tendência de baixa que vinha sendo apresentada, e hoje dando sequência. Então a expectativa é boa, tá? De vir testar essa região de topo anterior, nos 13,29 e a média ali do semanal, nos 13,39, tá? Seriam os próximos níveis de resistência mais relevantes. Bateu lá, aguardaria alguma correção, tentando focar em compra novamente. Como está bem esticado aqui, a gente pode ter sim um movimento um pouquinho maior aí de correção, tá? Então dá para ficar de olho. Rapt 4, na sessão de hoje, alta de 1,47%. É um papel aí que pode tentar esboçar uma nova sinalização de fundo, ascendente, inclusive, mas não tão forte, né? No caso, se aproximou muito desse fundo anterior, tentando se recuperar aqui, tá? Se a gente olhar o gráfico mensal, está próximo à média, então teria um espaço ainda para buscar. Deixa eu tirar essa linha aqui. Teria um espaço ainda para buscar aí a média, tá? Mas se resolver já gerar uma sinalização de alta aqui, seria um fundo ascendente, e aí teria como resistência a média do semanal nos 11,44, depois esse topo nos 11,60, tá? Seriam esses os níveis de resistência mais relevantes. Então, um pouco desafiador abrir essa compra aqui embaixo da média, tá? Mas para quem tiver interesse, seria essa a tentativa. Para quem já está comprado, stop ali embaixo no 10,64. BRAP 4, na sessão de hoje, bela alta também, de 5,24%, se aproximando também dessa região de topos anteriores, mais a média de 200 períodos. O pedido em BRAP 4 foi com relação a qual o próximo nível de resistência, se não me engano. Seria os R$ 24 realmente, tá? Bem relevante mesmo essa região aqui. Então bateu lá, se você estiver comprado ou comprada, esse seria um nível aí que você poderia realizar a sua posição, tá bom? Nova possibilidade de entrada, somente um sinal de alta acima dos 24, ou se corrigir, gerar um sinal de alta acima da média aqui de 13, tá bom? Falando agora de Taesa, perdão, pessoal. Falando agora de Taesa,
alta aí de 0,59% na sessão, aqui já gerando uma sinalização de fundo ascendente acima do fundo anterior, agora reforçando então a expectativa de buscar mais uma vez a média do semanal nos 34,50 praticamente. Depois desse nível de resistência, tem a média de 200 próximo desses topos, ali nos R$ 35. Então, se der sequência, poderia buscar esses alvos. Para quem está comprado, stop aqui embaixo nos 33,54. Klabin, na sessão de hoje, alta de 1,17%. Papel aí esboçando uma nova tentativa de fundo por aqui, teve uma aspiração de máxima aí. É um ativo que ainda está dentro dessa sinalização de topo, apesar de estar tentando enfraquecer aqui o movimento de alta. Então, enquanto estiver trabalhando abaixo da média, meu foco ainda é na ponta vendedora. Gerou um novo sinal de topo ali próximo da resistência dos 22, tá? 21,90 aí. Foco em venda, tentando pegar a continuidade do movimento. O mensal deixou um baita candle de baixa ali, então a expectativa é boa de poder testar aí a média de 13 períodos, falando aí de médio a longo prazo. Alpa 4, fechando aí na máxima no dia de hoje, 3,88% de alta. Papel aí que conseguiu reverter a tendência de baixa aqui no curto prazo. Tá gerando aqui uma recuperação no gráfico semanal também. Tivemos uma aspiração de máxima no mensal e a gente pode ter uma tentativa de recuperação por aqui. O diário, próximo nível de resistência mais elevante, seria a média de 200, tá? Na faixa dos 9,30 e aí depois um pouquinho mais acima, sendo um pouco otimista, aí a região dos 9,82, se vier direto, tá? Bateu aqui, seria um bom nível aí para quem está comprado realizar a posição, tá bom? Colocar o lucro no bolso aí. Lojas Renner na sessão de hoje, alta de 0,08%, é que eu olhei o candle de baixo aqui, aí depois eu vi o fechamento. Tentou se recuperar, tentou voltar para cima da média móvel, tentou voltar para cima desse topo anterior, não conseguiu, cedeu. Então, o viés ainda segue negativo, tá, pessoal? Olha só. Toda vez que tenta voltar para cima da média, não consegue. Tentou aqui de novo, não conseguiu. Tentou hoje de novo, não conseguiu. Então, o foco ainda segue aí na ponta vendedora. Enquanto não fizer isso aqui, eu não consigo olhar para a compra no papel. Não consigo olhar para a compra enquanto não tiver um sinal de fundo acima da média, revertendo a tendência de baixa. Então, foco ainda na ponta vendedora. Nossa, Kaique, mas o papel já caiu demais aí, vai continuar caindo mais ainda? Tirei aqui desculpa, eu estava com um ajuste. Vai continuar caindo mais ainda? Bom, enquanto não mostrar nenhuma reversão de tendência, a expectativa é essa. Então, não apostaria contra, não. BB Seguridade, alta de 1,46% na sessão de hoje, gerando uma nova sinalização de fundo por aqui e voltando para cima desse candle de baixa aqui, bem relevante. Está na região das médias, e eu não me arriscaria a tomar uma posição aqui, apesar do semanal estar bonitinho para poder gerar um sinal de fundo ali. Falando de swing trade, eu aguardaria aqui um sinal de alta acima dos 31 e 35. No semanal, pode abrir sim oportunidade de compra de médio prazo na semana que vem, se tiver uma aspiração de máximo aqui, vai abrir um belo de um fundo aí. Então, daria para ficar de olho sim. Mas o diário está um pouquinho desafiador aí, tá? Na minha avaliação, tem que ter um sinal de alta acima desse nível de preço aí, para eu focar em compra de swing trade. JBS, alta de 2,15% na sessão, chegou a buscar ali os R$ 20,77. Muito relevante aqui o movimento de alta que vem sendo apresentado, tá forte aí o movimento, inclusive. Não gerou nenhum sinal de saída, a não ser que tenha batido aí no objetivo de alguém que seja comprado, não gerou nenhum sinal de saída, tá? Não teve uma perda de mínima aí, gerando um novo sinal de topo. E para quem está de fora, pessoal, vai ter que aguardar uma correção e um novo sinal positivo acima da média. Não tem jeito, não adianta ficar forçando a barra aí no papel, dentro de um movimento de alta. Tem que aguardar a correção e o sinal de entrada para ter uma melhor relação risco-retorno. E por fim, CPLE 6, na sessão de hoje, um excelente candle de alta também, subindo 2,5%. O papel aí que conseguiu reverter aqui essa sinalização de topo, aí corrigiu de novo, até perdeu aqui a mínima do grande candle de alta e agora gerando um belo de um sinal de fundo aí mais uma vez, tá? Para quem está comprado, dá para deixar já o stop aí na entrada, se quiser, ou abaixo da mínima do grande candle de alta de hoje, nos R$ 8,33. Ganhando essa região dos 8,60, pode buscar a região dos 8,80, que é essa região de topos anteriores aí, e quem sabe aí renovar sua máxima histórica, papel que tem uma tendência de alta relevante aí, falando até de longo prazo, tá bom? Então, um viés aí bem mais positivo aqui
ainda mais com esse candle de hoje que foi apresentado. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Peço desculpas aí para quem de repente não gostou do meu comentando os comentários, mas eu acho importante, tá, pessoal? Porque é importante a gente alertar muitas pessoas que vêm aqui, querem escutar uma entrada, seja na compra, seja na venda, mas que não querem aí ter a culpa caso dê errado, né? Então, o que ela faz? Ela terceiriza. Não, mas tal pessoa falou. Então, infelizmente, esse tipo de pessoa vai continuar tendo no mercado, são pessoas que não assumem as próprias culpas, os riscos do que tomam, infelizmente vai acontecer. E o que eu falei da oportunidade do custo de oportunidade, é muito relevante isso no mercado financeiro, tá? Muito relevante mesmo, tá? Qual é o seu custo de oportunidade? Não só no mercado financeiro, para tudo na vida, né? Pô, vou abrir um negócio. Qual é o custo de oportunidade? É melhor eu abrir um negócio ou deixar meu dinheiro rendendo? O que é mais vantajoso para mim? Qual que é o custo, né? Então, isso faz diferença, tá? Sendo bem sincero, faz muita diferença aí, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desculpa aí de repente se foi um desabafo, mas precisava comentar, tá bom? Sexta-feira estamos de volta, não esqueça. Quinta-feira é feriado, mas sexta-feira tem pregão normalmente, tá? 8h45 da manhã, a sala de ações, perdão, sala de mini índice, mini dólar com o Dalton, sala de ações comigo às 9h45 da manhã e análise de fechamento lá no final do pregão. Beleza? Tamo junto, um abraço e até mais.